Oi, boa noite a todos, todos e todes que estão com a gente. Boa noite, quem tá chegando aí. A gente vai começar mais uma live. Enquanto o pessoal entra, eu vou fixar aqui o título, tá? Boa noite. Boa noite, pessoal que tá chegando, a todos, todas e todos. Tô fixando o título, a gente já vai chamar a nossa convidada, a doutoranda e pesquisadora Jennifer Christian. Só um momento. Vou fixar aqui o nosso tema. Hoje várias pessoas estão com instabilidade na internet, a gente tem um públicozinho que segue, né? Vamos ver se eu consigo aqui fixar. Boa noite a quem está chegando. Já vamos chamar a nossa convidada. Jennifer Christian. A gente vai falar de um tema, né, sobre homens negros e cuidados paliativos. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Consegui fixar um pouco. Acho que o comentário que fixou aqui não é do meu. A gente já vai chamar a nossa convidada. Acho que ela já deve estar entrando. Edna Santana. Muito bom, né? Esse é o álbum dele chamado Tempo e Magma. É um álbum lindo, né? Estou aguardando nossa convidada chegar, porque a gente vai falar de um tema muito interessante: homens negros e cuidados paliativos, né? Então, quem tá aí não desiste. Já vamos chamar ela. Deixa eu colocar aqui o tema. Obrigada. É muito bom ter vocês conosco, né? Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o comentário. Vamos ver se nossa convidada já entrou. Não, tô aguardando. Vamos aguardar mais um pouquinho, né? Ela chegar para poder a gente... Enquanto isso, eu vou tentando aqui comentar. Fixar o comentário. Só um momento. Consegui agora. Então, deixa eu ver se eu mando uma mensagem aqui. Ó, ela já vai entrar. Nossa convidada já me assinou que vai entrar. Algumas pessoas estão com instabilidade. Vocês estão me ouvindo bem? Se sim, mandem uma mensagem aí. Duda tá me ouvindo bem? Helena, né? Acho que é Helena. Vamos ver aqui se ela já entrou. Que bom. Esse retorno é importante, né? Que a internet hoje ficou um pouco instável para várias pessoas. É verdade. Um beijo para você que é minha fã. Sempre tá aqui, né? Muito bom isso, é verdade. A Jennifer entrou. Então agora eu vou chamar ela.
Calma aí, só um minutinho. Acho que ela já convidei. Oi, que felicidade! Deixa eu tirar aqui nosso fundo musical. O pessoal gosta de Tigana Santana. Acho que ela tá um pouco travada, mas vamos ver. Aqui. Quem estiver entrando, só vem, compartilha, manda coraçãozinho. Você tá um pouco travado, gente. Vê se vai. Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir, tá dando. Pera aí. Ih, tá travada. Oxe. É você ou eu que está travada? Eu tô te ouvindo. Não sei, pera aí, deixa eu... Eu não tô. Vocês estão me vendo? Quem tá aí na live, tá me vendo? Ah, eu acho que é a Jennifer que travou. É, Jennifer, né? Ah, eu não tô, não. Aqui. Então a gente volta com o fundo musical. Vamos ver se ela destravou? Não sei. Agora você destravou. Sabe o que é isso? Esse negócio é o quê? Isso é porque é muito tempo sem ver, né? Então dá nisso. É emoção. Nem a internet aguentou, caiu. É verdade, né? Então, assim, na verdade, a nossa convidada de hoje é uma amiga de algum tempo, né? Então, assim, estamos indo em casa, né? Espero que você sinta assim também. Ah, eu vi, hein? Então, assim, é muito bom te ver. E a gente poder trabalhar esse tema. Ó meu brinco, ó. Ah, que lindo! Fiz essa homenagem. Combinando, né? Então, assim, quando eu estava lá falando sobre cuidados paliativos, eu falei, eu preciso conversar com o Jennifer, né? Assim, a gente tem um públicozinho aqui, mas algumas pessoas mais usadas estavam na correria do dia a dia, com internet estável, então aos poucos as pessoas vão chegando. E quem não puder chegar, vê depois o vídeo. O importante é a gente conseguir, né? Com certeza. Essa conversa aqui, que é tão importante. Fazer uma mini apresentação sua, né? Mas você vai falar por você mesmo. Né? É doutoranda, pesquisadora. Né? Ela está fazendo doutorado na Escola de Serviço Social pela UFRJ, vai falar um pouco mais da pesquisa dela. É assistente social, formada também pela UFRJ, me corrija se eu estiver errado. Né? É servidora né? E tá trabalhando, e trabalha com dentro de uma equipe multidisciplinar, né? Que vai desenvolver esse acompanhamento dos cuidados paliativos, né? E para essa live, né, abordar tanta questão dos homens negros, porque a gente está no novembro, mas que seja novembro o ano todo para a gente poder falar a pauta da população negra, né? É uma alusão a essa pauta. A questão do Novembro Azul, está relacionada à política nacional, né? A integral à saúde pública. E aí, Jeff, eu fui pesquisar um pouco, né? Eu achei muito interessante, né? Que trabalho potente, né? Eu não sei se sua pesquisa sobre cuidados paliativos também, mas é um trabalho muito potente, delicado e sensível, né? E aí eu queria que você se apresentasse um pouco. E para deixa já para você, depois da apresentação, falar com a gente, né? Eu penso a gente falar sobre a questão, assim, que eu vi uma frase muito interessante, né? É uma frase de uma entrevistada, que é de uma ONG, da FEMAMA, que trabalha com a questão do câncer de mama. Dando apoio tanto a mulheres quanto a homens, né? Que também tem uma prevalência do câncer de mama. E ela falou, Michelle, ela falava o seguinte, não é sobre morrer, mas é saber como queremos viver até lá, né? Então, achei que essa frase ela pode dar o pontapé inicial para você falar sobre cuidados paliativos, né? Você falou
sabe tudo sobre mim, porque você me conhece pra caramba. Eu tô lá, eu tô doutoranda, né? Enfim, passei esse ano lá para o UFRJ, né, em 2020, está todo muito confuso, eu tô ainda, não consegui nem conversar com a minha orientadora, tô sem orientador, enfim, essa coisa remota. Mas, assim, eu estudo remoto, mas do trabalho presencial, né? Então, assim, eu trabalho no ambulatório geral do HU, né? O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que todos conhecem aqui no Rio como Fundão, né? Da UFRJ, no ambulatório geral, tá? E, uma vez na semana, eu trabalho no ambulatório da Clínica da Dor e do Cuidados Paliativos, tá? Eu integro essa equipe multidisciplinar e uma vez ao ano, tá? Eu leciono a disciplina relacionada à atuação do serviço social num curso de extensão, tá? Que a universidade oferece. Acho que travou de novo. É isso que eu ia botar para o pessoal. Deu para chegar aí? Tá dando, a gente está disputando. Tá dando? Então tá. E, enfim, nessa disciplina, uma vez no ano, eu falo sobre a atuação do serviço social e trago provocações, como todo assistente social faz, porque é um curso de extensão. Acho que travou. Mas vou. Acho que travou, Jennifer. Travou de novo. E agora, tá? Agora foi. Oh, Deus, foi. E o curso tá bravo. Mas hoje já está Minha conexão internet em vários locais. Eu tava pensando. tá horrível, gente. Como é Hoje que tá, faz? viu? Não, mas eu acho que é a minha. Peço- Eu acho que é a minha. Não, mas agora eu tô ouvindo bem. Se quiser, pode continuar. Tá, vou falando. Quando você não estiver ouvindo, você me fala. Tá Porque eu bom. não O pessoal consigo, também aqui tá? avisa. O pessoal vai entrando Tá ouvindo? e vai avisando. Tá. Porque dá muito nervoso, não dá pra saber. Não, mas Vai? pode ir. A gente está te escutando, tá vendo? Posso falar? Ah, então tá. Então eu trabalho eu também leciono uma vez no ano nesse curso, quando ele é aberto. Ele é voltado para fisioterapeutas, médicos, e não é aberto para assistentes sociais, que é uma crítica que eu tenho ainda, mas passos de formiguinha, eu vou mudar a cabeça daquele homem que faz esse curso, tá? Então, como é que essa frase que você falou, né, sobre essas possibilidades mesmo dentro de uma doença que ameaça a vida, né? Afirmar a vida. Esse é o propósito do cuidados paliativos, tá? Afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural. Então, quando a gente fala em cuidados paliativos, muitas pessoas acham que é já o final de vida. É o que a gente chama de processo ativo da morte, né? E não necessariamente, tá? A gente também atua no processo ativo de morte, no processo da terminalidade, mas os pressupostos que a gente defende é que cuidados paliativos já seja oferecido logo no momento do diagnóstico de uma doença grave, independentemente se a pessoa vá ou não morrer, né? Mas isso é utópico, tá? Então, assim, o cuidados paliativos não é só o oncológico também, tá? Existe qualquer doença grave que ameace a vida. Então, assim, o que a gente mais observa, além disso, a gente tem que trazer aí o processo de envelhecimento também, né? O envelhecer é uma coisa crônica, né? O mal de Alzheimer, enfim. Então, cuidados paliativos está cada vez mais sendo necessário, junto com uma equipe de geriatria, uma vez que é a maior longevidade da população mundial, né? As doenças que mais necessitam de cuidados paliativos, obviamente, são as doenças crônicas, cardiovasculares, né? O HIV, câncer, né? Enfim. Mas qual é a nossa... Um outro pressuposto que eu queria trazer é que, assim, o cuidados paliativos, ele surge lá na Inglaterra com
uma mulher que era 3 em 1. Ela era médica, assistente social e enfermeira, que é a Cicely Saunders, tá? E ela observa que as pessoas, que a dor não é um conceito somente físico, tem outros aspectos que influenciam, né, o paciente. Aquilo que a gente já sabe, outros determinantes, né, que influenciam o paciente. Então, assim, os sociais, os psicológicos, né, os espirituais e a dor física, tá? E aí ela chama isso tudo de uma dor total, tá? Que a pessoa é acometida por uma dor total. E que a abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, ela visa exatamente isso, tratar os sintomas e tratar a dor, né? E no que se refere à dor, entra a equipe interdisciplinar. E é aí que o serviço social entra, né, com os aspectos sociais e também espirituais. Espirituais não necessariamente apenas a religiosidade, né? Mas a perspectiva do que a pessoa pensa para a sua vida, né? Os seus valores, né? Os seus desejos e sim a religiosidade também. A gente trabalha com tudo isso, né? Quais são os desafios, né? É lindo tudo isso, né? A gente fala assim, assim que a pessoa é identificada com uma doença grave, a gente entrar em cuidados paliativos, já entrar com a abordagem, né? Mas quais são os desafios, né, e as limitações que a gente identifica? Que a maioria dos serviços de cuidados paliativos, eles estão localizados no Brasil no âmbito hospitalar. Sim. Né? Então, quando a pessoa já está lá na alta complexidade, né? Então, identificar de forma precoce seria, né, ter equipes de cuidados paliativos na atenção primária, né? E aí, tá ouvindo? Tô ouvindo. Não sei se Tô tá ouvindo. ouvindo? Tô ouvindo. Na atenção primária, né? E aí que é o grande desafio, né? E aí, fazendo um recorte da sua proposta, a gente pensa, né? 70% da população brasileira, né? 70% dos usuários do SUS nós, os negros, a população negra, né? Então, se 70% da população necessita do SUS, né? E se 70% dela necessita da atenção básica, né? Das clínicas da família, etc. E se esse serviço não é oferecido, né, grande parte da população, ou seja, nós, os negros, né, estamos excluídos do oferecimento desse tipo de abordagem. Sim, e aí, Né? tem uma Tá coisa ouvindo? que eu até... Né? Você está me escutando? Você está me escutando? Tô tentando. Tá baixa? Tô Tá tentando. escutando? Vamos lá, vamos na luta. Você está escutando? Deixa eu colocar o fone para ver se melhora. Mas, assim, uma coisa que eu estava vendo em algumas pesquisas, né, na área, assim, tanto hospitalocência como ambulatorial, que os pacientes com doenças crônicas, principalmente a população negra, está me ouvindo melhor agora? Tô. Ouve melhor? Então, a maioria, assim, dos índices das estatísticas relacionadas, né, à saúde da população negra, coloca essa questão, né, que a população negra, ela chega, principalmente se for o acesso oncológico, sabendo que cuidados paliativos também está relacionado a doenças crônicas, né, e aí crônico-degenerativas, enfim, outros. Mas retendo aos dados oncológicos, que eu tive mais acesso recentemente, e aí, assim, você tem uma maior prevalência de pessoas negras chegando já num processo de metástase, né? Quer seja no câncer de mama, quer seja no câncer de próstata, ou câncer de cavidade oral, né? E pensando nisso, assim, como é que você pensa, né? Você que está nesse trabalho numa equipe multidisciplinar, trabalhar com isso, né? Porque você tem duas questões aí, né? A falta de acesso à saúde, a falta de acesso a uma série de serviços básicos, né? Assim, que vão interferir na reprodução social dessas pessoas, né? Eu, assim, recentemente, acompanhando um paciente, um médico falou para ele, né, assim, era até um caso de um paciente que tinha uma doença crônica. Tá chegando muito picado. Tá me ouvindo picado? Melhorou agora? Vamos ver aqui. Deixa eu ver.
teria-se outras possibilidades, né? Ou não? O que você pode passar assim pra gente? Melhor? Você está me ouvindo? Será que agora vai? Vamos ver. Você está me ouvindo? Melhorou? Deu uma melhorada para mim aqui. Eu vim para a sala para tentar. Não, hoje a internet está estável para várias pessoas. Eu estou em pé, vamos ver, vamos lá, vamos na luta. Vai. E aí, você ouviu que a pergunta que eu te fiz? Não? Quer que eu refaça? Não deu. Tá, então vou... Quero. Tendo, né, assim, o acesso a alguns dados de acesso a tratamento oncológico, né, eu pude perceber que a maioria dos pacientes negros, eles já chegam na clínica, né, de tratamento oncológico, a maioria com metástase, porque eles não têm um acesso, né, a um tratamento que seja de previsibilidade da doença, acesso a exames de prevenção e diagnóstico. E aí, recentemente, acompanhando um paciente que tinha uma doença crônico-degenerativa, o médico falou para ele que não tinha muito o que fazer. E aí, pensando na questão dos cuidados paliativos, esse não ter o que fazer, na verdade, teria o que fazer, né? Pensando, né? Ou não, isso que eu queria que você pudesse falar. E ela está travando. Tá me escutando? Acho que o vídeo pausado é da Jennifer. Fica um apelo ao meu marido para mudar dele. Tá ouvindo? Oi, tô ouvindo. Tá ouvindo? Agora vai. Será que agora vai? Vai, acho que vai, Jennifer. Mas pra sala agora. Agora tá. vai. O que se tem muito, que não tem mais nada para fazer, que você falou, né? Porque essa frase, ainda mais para a população preta, é muito presente, né? Eles são tratados como os casos difíceis, complexos, e muitas vezes aí que o médico, né, eu vi isso falando com o paciente que tinha uma doença degenerativa. Olha, não tem nada a fazer, você vai sentir dor e acabou. Então, assim, como que a gente trabalha isso numa perspectiva de um cuidado paliativo? Né? Porque essa questão de não ter nada o que fazer é uma resposta muito simplista e limitadora. Sempre tem o que fazer, né? E pensando no que você trabalha, o que você poderia dizer, né? Isso é um erro que existe, tá? Obviamente, quando acontece muitas vezes, por deficiência do nosso sistema de saúde, acontecer de pacientes chegarem já terminados, em processo ativo de morte. Você abre, fecha e espera. Mas mesmo terminal, há muito o que fazer, tá? Então, por exemplo, o exemplo que você me deu, vamos dizer, uma paciente negra, né, nos chega com metástase, tá? Depende do estadiamento, né? Metástase não quer dizer que a pessoa está morrendo, tá? Quando vem para a gente, o que a gente precisa fazer? Né? O que a equipe almeja fazer, os nossos pressupostos, né? É que se controle essa doença e esses sintomas. O problema é que há um desconhecimento, até mesmo entre a equipe médica, do que é cuidados paliativos. Quando chegam para a gente no nosso ambulatório, né, a pessoa já chega traumatizada. Ontem eu atendi uma refugiada de Camarões, que ela está extremamente transtornada, exatamente porque ela fala que ela ouviu do oncologista. Tu já está em estágio 4, não tem nada que fazer. E ontem eu conversei com ela e falei assim, olha, fulana, tem muito o que fazer. A gente tem pacientes, tem mulheres com câncer, ou homem com câncer, metastásicos, tá? Que tem a doença controlada e vivem 20 anos, 10 anos, 15 anos, muitos anos, só o tempo varia de cada um para cada um. Então, existe um desconhecimento, tá? Sobre o que é cuidados paliativos. Existem mecanismos, é exatamente uma abordagem
para dar maior sobrevida, maior qualidade. Eu não gosto dessa palavra qualidade, não, mas assim, o que eles falam da qualidade, a qualidade de vida é assim, dentro do limite da doença, tá? A pessoa não ter dor, né? Enfim, só que há muito desconhecimento no Brasil. E aí eu te trago um dado apavorante, tá? O Brasil é o terceiro país no mundo onde se mais morre com dor, tá? Porque, primeiramente, por não se conhecer, né, que existem mecanismos de controle da dor, tá? Então, assim, vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Estão vendo? Um desconhecimento de que existe. Só um instantinho, o meu marido querendo que eu vou pro quarto, só que no quarto não pega, meu filho. Ah, vivo tá ruim. Ah, não, é o nosso Wi-Fi, meu bem. Aí... Tchau. Aí, então assim, se tem esse desconhecimento das possibilidades terapêuticas, tá? Quando se tem um câncer metastasiado. Esse é o primeiro ponto, tá? 2, quando se é terminal, processo ativo de morte, tá? De ter um processo digno, uma morte digna, sem dor, né? Respeitando as vontades desse usuário. Muita gente não sabe, por exemplo, que eu não quero mais, eu não quero sentir dor. Aí no Brasil existe uma cultura de que quem tem câncer é normal sentir dor. Sentir dor é um direito que você vem sendo postergado na nossa sociedade, tá? E segundo, o preconceito com a morte, tá? No Brasil, como eu te falei, é o terceiro lugar onde se morre pior, de forma indigna. Equipes de saúde que não deixam que as pessoas se despeçam dos seus familiares, porque as emergências estão cheias, porque você não tem equipe treinada, ou porque a equipe está tão cansada e tão mal remunerada. Acho que tá travando de novo, Jennifer. Tá indo? Acho que está travando um pouquinho. Eu vou... Jennifer estava... Vou levantar, vamos ver se pega mais. Só para atualizar o pessoal que está entrando, a gente está falando sobre homens negros e cuidados paliativos, né? Jennifer trabalha na Clínica da Dor e de Cuidados Paliativos do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ. E também é uma pesquisadora, é doutoranda da área de serviço social, é assistente social, e ela estava falando da questão essa desmistificação, né, do que seria cuidados paliativos, da questão da morte, da finitude, né? Falou, Jennifer, já voltou? Tá me ouvindo? Ah, eu caí? Não sabia que eu caí, não. Peraí. Não, eu travado um pouquinho. Voltei? Vê se você tá me vendo. Tô te vendo. Não? Tô vendo. Então tá. E aproveitando, Jennifer, que você estava falando essa questão da morte digna, né? A gente tem muita dificuldade em pensar, né? Como é que vai morrer, escolher como quer morrer, como é que a gente quer, né? Com quem que a gente vai estar, com quem que a gente vai contar, né? É algo que ainda é muito assombroso para as pessoas falarem. E, de outro pronto, há muita explicação também sobre essa questão da morte, né? Eu trabalhei há algum tempo, trabalhava nos plantões sábado à noite numa emergência de um hospital estadual, e isso que você falou é certo, né? Assim, a gente via várias pessoas chegando de trauma, acidente, e essa questão da família não poder ver, e depois de alguns minutos você saber a notícia da morte, era algo muito traumático e violento, né? É uma dimensão muito ruim, né? Tanto para quem trabalha, como para quem está do outro lado. Ele está como familiar, está como usuário daquele serviço, né? Eu me lembro que eu tive uma discussão na época, assim, eu não sei se ainda tem isso na área, né? Tá me ouvindo bem? Sobre a questão... agora como nunca. Então, tá ótimo. Se a gente utilizava, né? Porque eu trabalhava com uma equipe com psicólogos, né? Nutricionistas, enfim. E a gente pensava muito em ter uma atenção para essa população, né, que tinha seus familiares, acabavam indo mortos por um trauma, um acidente, tiroteio, bala perdida, enfim. A gente falava
em vez de cuidados paliativos, cuidado de suporte à terapêutica. Essa terapêutica de você conseguir lidar com traumas, com dores, né? E aí eu queria saber o que você acha disso, né? Se isso ajuda a desmistificar esse outro termo ou não, né? É mais o trabalho cotidiano. Ajuda. Ajuda o trabalho cotidiano, né? Mas assim, antes de mais nada, realmente a morte é um tabu na nossa sociedade. Então, está para além de uma questão de equipe, né? Na nossa sociedade, nas sociedades latino-americanas, falar sobre morte é algo assim, não vou morrer, a gente sabe que vai morrer. Ai, travou de novo. Isso é... A gente está conseguindo ir. O pessoal não desiste, não. Tá difícil. Mas assim, então não sei se você ouviu, né? Para além dos jeitos que nós damos, né? Sempre existe um tabu, né? Então é importante que haja educação continuada, né? Dentro dos diferentes saberes, né? Dentro do próprio. Olha, tá ouvindo? Porque é horrível, trava, aí você fica com esse sorrisão lindão me olhando, aí eu fico assim, meu Deus, ela tá me olhando. Não, mas eu tô tranquila, não. Tô aqui na boa. Então assim, a morte é um tabu. Então, assim, a gente, dentro do nosso tipo de sociedade, diferente de outras sociedades, né, europeias, por exemplo, onde a eutanásia, não que a gente defenda a eutanásia no cuidados paliativos. A gente defende a morte digna, boas condições, a morte boa, a morte bonita, né? Então, naquele processo de morte ali, aí antes de mais nada, né, o respeito à vontade do paciente, tá? Que não é porque assim, a família decidiu, né? Mas existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que os médicos sabem que a vontade, a gente chama de diretivas antecipadas, tá? Deve ser respeitada, né? Tá no Código de Ética, mas acho que a gente esquece até de ver o próprio Código de Ética. E muitos de nós, equipe multidisciplinar, também não sabemos. De multidisciplinar não sabemos. Eu vejo colegas que falam, mas e se a família não quiser, né? Então, assim, por exemplo, lá no HU é muito comum a gente ver assim, não fazer PCR, ou seja, a equipe sabe que não é para ressuscitar aquele paciente, porque não vai adiantar, ele já está em finitude, etc. e tal. Entra aí o papel do serviço social como potencializador da informação, né? Porque muitos não sabem. E aí, aquele paciente que não queria mais ser entubado, né? Que queria uma morte natural, porque sim, a ciência posterga o que é inevitável, tá? Mais 2 semanas, mais 3 semanas, enfim. Mas eu queria também trazer para a discussão, no que se refere aos homens negros, o seguinte, obviamente a gente sabe, né, que as doenças que mais acometem os homens negros, né, são as cardiovasculares, as infecciosas, né, o câncer de próstata também acomete 6 vezes mais, né, o homem negro, né, mas eu queria ressaltar que se a população negra é a que mais sofre para morrer e que mais sofre de dor, né? Ora, o que eu observo, né? Cuidados paliativos é um luxo que está ocorrendo dentro do sistema privado, das Unimedes da vida, das Bradesco Seguros da vida, né? Eles têm direito à visita a equipes domiciliares de cuidados paliativos, né? A população negra é a que mais morre em casa, nas comunidades, com dor, né? E quando chega no hospital, independente da doença ter em processo ativo de morte ou não, é a que mais sofre de dor. A gente tem doenças, por exemplo, que se não acometessem a população negra, eu tenho absoluta certeza que as pessoas não sofreriam, porque existe esse racismo institucional, né? Por exemplo, a anemia falciforme. A anemia falciforme, ela é renegada. Quantas vezes
nas emergências, dão entrada pacientes de anemia falciforme simplesmente para fazer controle de analgesia, ou seja, controle da dor. Quando se poderia receber o medicamento em casa, né? Porque existe um tabu também de que morfina, só pode ser morfina. Mentira, tem os opioides, tem outros tipos de medicamentos. Há uma ignorância muito grande nas nossas equipes, né? E aí... Esse racismo que você falou é muito presente. Muito presente, né? Muito presente, assim... O negro... Não te cortando, assim, eu vejo isso muito nas instituições, né? E nas instituições universitárias também, né? Porque, assim, o corpo negro ou negra muitas vezes entra de uma forma que parece que aquilo que ele está acessando não é direito, é benesse, né? Então, essa forma que é fragilizado no processo. E eu ia te perguntar uma coisa, assim, né, em relação a essa questão dos homens negros, né? Se você observa uma diferença entre homens negros e mulheres negras na questão do cuidado paliativo e as famílias, porque a gente sabe que as mulheres negras, muitas vezes a família se afasta quando está num processo já de cuidado paliativo. E os homens negros, apesar da dificuldade do acesso pelo Sistema Único de Saúde, né, já que você está indicando que é um luxo, né, você ter cuidados paliativos, né, para a população negra aí. Você está falando assim da participação da família dos homens negros ou das mulheres negras, é isso? Percebe que assim, a família acompanha mais homens negros do que mulheres negras, porque a gente sabe da solidão da mulher negra, né? E aí, os homens, né? Porque a gente sabe que no final da vida vai diminuindo a quantidade de pessoas que vão te acompanhar, né? Isso é um processo, né? Olha, eu não tenho estudos assim para mensurar e falar assim, é isso, tá? Mas, por exemplo, mulheres que sofrem, que têm câncer, enfim, tal, tem uma rede de apoio, né, tal. Mas eu vejo, por exemplo, o abandono do parceiro, né? A mulher fica, o cuidado é feminino, né? Foi renegado nessa sociedade machista, né? A ideia de que o cuidado é feminino, né? Então, assim, eu não teria como trazer dados para você, porque agora você me trouxe uma questão que depois tem que observar. Muito bacana nisso, né? Mas, assim, eu sempre vejo os homens, né? Ali, independente da cor, né? A mulher, ela nessa sociedade parece que foi renegada ao cuidado, né? Isso é uma questão que a gente tem que desconstruir, né? Da masculinidade, né? Do homem, né? Acho que há um movimento entre os homens pretos, né? De uma desconstrução dessa masculinidade tóxica, né? Que foi construída por essa sociedade, né, racista, enfim, né? Acredito também que há muitos homens negros mais sensíveis atualmente no que se refere ao cuidado e ao próprio cuidado, exatamente pela atuação do movimento feminista negro, tá? Que diz, olha, fizeram isso com você, introjetaram na ideia que você era forte, né? Que você, né, é quase uma coisa animalesca, né, além da hipersexualização, né, essa questão de, não, você é forte, né, não sei o quê. Então, eu acho que tem um movimento aí peraí, o cuidado também é para mim, o cuidado também se refere ao cuidar da minha parceira, eu estar com a minha parceira, doença não dá em árvore, né, não vou deixar de amá-la porque ela adoeceu. Né? Eu não tenho dados para trazer, mas eu sei que existe um movimento, né, nessa discussão da masculinidade, né, que traz essa reflexão de que o cuidado, eu tenho que me cuidar, e que o cuidado não é feminino, eu também tenho que ir ao médico, né, também que é um lugar que também é para mim. E aí, pensando... Olha o Beto Hugo ali, ó. Que saudade dele, vi a live dele maravilhosa, né? Ele fica se escondendo aí. Aparecer. E aí, né, assim, saudade. Beto, trabalhei com ele lá na Azevedo Lima. Então, assim, né, admiro muito, um baita profissional, assim, né? Ele aprendo muito com ele. Ele é muito... né? E nessa questão da gente trocar, aprender, né, eu queria mais, assim,
que você pudesse falar, né, dessa dor social, né? Eu percebi, né, fui pesquisar, porque não é minha área, hein? É você que é dessa área que pode me falar melhor. Pesquisei que, né, que o serviço social, nessa área dos cuidados paliativos, trabalha com essa perspectiva de dor social, né? Que seria justamente essa integração, né? No sentido de você pensar o que você falou dessa dor total, né? Que é dessa dimensão física, emocional, espiritual e social, né? Como é que você pensa, né, essa perspectiva pensando nos homens negros, nas mulheres negras, mas na população negra em geral, né? Essa dor social, ela é possível de ser sentida? Né? Ela é algo que é permitido, ela é algo que, de alguma forma, pelo que você falou, né? Assim, ainda tem essa visão estigmatizada. Esse corpo negro, ele aguenta tudo, ele não precisa de anestesia, ele está ali sendo manipulado muitas vezes para pesquisas, mas ele não está sendo ouvido, sentido, né? O que você acha disso, Jennifer? Assim? Isso é visível, isso é muito visível, principalmente eu fico até muito chateada em observar isso dentro do hospital da nossa universidade, que é um hospital universitário, um lugar de ensino, né? E ele reproduz muito essa questão do, né, o corpo negro, o racismo é tão grande, né? É uma expropriação tão grande que muitas vezes é retirado da mulher e até também do homem o direito de saber o que vai acontecer com ele, né? Tem um caso de uma paciente que foram contar para ela, depois que ela acordou, que retiraram o útero dela. Né? Isso é uma total expropriação, isso é indigno, isso é amoral, eu não sei nem quais outras coisas que eu poderia falar, né? Então, e a dor social é bonitinho, né? Eu fico brincando com a equipe, dor social, tal. Mas a dor social são esses determinantes sociais que nós vemos, né? Se você não tem água, se você não tem moradia, né? Às vezes a dor social é maior do que a dor clínica. Eu diria até que a dor social, às vezes eu diria até para você que a dor social, a dor espiritual e a dor psicológica se sobrepõem muito mais ao corpo, porque você dá um medicamento, está controlado. Nosso serviço lá fornece um medicamento, está controlado, está sem dor. Mas as outras dores são impossíveis. Por isso que eu falo, qualidade de vida, até que ponto a gente como equipe pode dar qualidade de vida, né? Num sistema que exclui o acesso real. Por exemplo, a gente tem uma psicóloga na equipe, mas o perfeito seria que na clínica da família, que não fechasse, né, tivesse ali o acompanhamento psicológico, para que essa dor psicológica fosse realmente sanada, né? O social, a gente entra aí com todas as orientações, né, mas a gente vai até onde a gente pode ir, né? Você orienta, o paciente fala, olha, me negaram o RioCard, né? Perdi meu emprego, né? Você vai lá e orienta sobre o INSS, o INSS não defere o BPC da pessoa, né? Uma pessoa que está metastásico, o câncer não vai ter cura, né? Não vai poder mais voltar a trabalhar, a gente vai dar ali dentro do suporte necessário para ela viver bastante, uma sobrevida, mas ela não tem cura, né? Então, eu observo isso, e obviamente essas dores são muito maiores para a população negra, né? Totalmente maiores. Dentro da dor social, eu posso dizer o racismo, a violência institucional. E assim, né? Eu não sei como é que é isso para você, mas com certeza, né, o público, assim, os usuários do hospital que você trabalha, do Hospital Universitário Cristina Fraga Filho, de alguma maneira, né, eles estão atravessados pela essa questão também de uma violência no campo dos territórios, né? Quando eu vi esse termo dor social, eu fiquei pensando muito nisso, né? O que é essa dor social para famílias negras que acordam e dormem com tiroteio? Que muitas vezes tem operações toda hora, vocês estão muito próximos ali da Maré, operações com caveirões, tem parentes assassinados, né? E, assim, recentemente eu estava conversando com outro grupo sobre a questão das mães de Manguiços, né? E essa questão de você perder um filho assassinado, né? E você, assim, como lidar com isso? É o que você falou, né? É uma dor para além. É uma dor que ela vai atravessar o sujeito
que é uma dor da alma nessa dimensão mais espiritual, né? Pensando nisso, né? Então, Exatamente. isso é difícil de lidar, né? É Agora, difícil de lidar. assim, no sentido de você pensar pessoas que têm, né, são acometidas por doenças degenerativas, doenças crônicas, ou próprio tratamento oncológico, como lidar com essa questão, né, de você tentar construir uma boa, o acesso primeiro ao tratamento e, pensando a finitude, né, o direito a ter, né, minimamente a família próxima naqueles momentos finais de vida, ter o direito a escolher o que vai fazer essa passagem, né? Para a população, né, que está ancorada, não toda, mas a gente ainda tem a população negra que é praticante, né, das matrizes africanas, né, de algumas outras religiões. Como é que é essa questão da religiosidade, né? A gente sabe que é diferente, né, para cada um. Bom, eu nas minhas abordagens eu sempre pergunto, né, a questão da religiosidade, né? Não é somente a religião, né? Você acreditar, projetar algo, né? É o seu lugar ali no mundo, enfim. Mas no que se refere à religiosidade, a gente sempre pergunta, né? É uma abordagem que eu acho interessante. Qual é a sua religião? Isso é importante para você, né? Criar esse espaço, independente do lugar onde você esteja, geriatria, clínica da família, esse lugar de se perguntar o que você acredita, né? É importante, né? É um desafio, né? Porque criar esse lugar e respeitar, né, a religião, até o fato da pessoa ser ateia, né? Você tem que ser empático, tá? Uma comunicação sensível, empática, né? Sem preconceitos, né? Então é um desafio muito grande, né? Eu sempre falo que eu venho aprendendo muito com cuidados paliativos, sabe? Eu sempre falo, o serviço social não é tão somente as orientações, sabe? É a escuta qualificada, crítica, né? É a comunicação sensível, sim, porque eu estou fazendo um curso agora de comunicação de notícias difíceis. Não, a gente não dá notícias de óbitos, mas a gente dá notícias muito difíceis, assim, seu BPC totalmente vai ser negado. São mortes subjetivas. Né? Porque às vezes é uma morte subjetiva, porque existe uma expectativa, né? Às vezes o doutor lá, o médico, chega para ele, que todo mundo quer se enfiar no que a gente faz, né? Aí o médico chega bastante, fala assim, meu doutor falou que eu tenho direito a me aposentar. Teve uma senhora, há 2 semanas atrás, que, meu Deus do céu, ela queria me bater, porque quando eu falei para ela que não necessariamente ela conseguiria, né? Porque dependia do nível de incapacidade que a doença dela trazia, né? E o câncer dela, tem alguns cânceres que o INSS nega. Porque, por exemplo, se você está tomando uma medicação, um exemplo, você tem câncer, mas a sua medicação é uma quimioterapia oral, né? Porque esses remédios estão cada vez mais sofisticados, e também, sim, pensando na qualidade do bem-estar físico da pessoa, tem até recomendação médica para que você trabalhe, sabe? Existe um instituto chamado Oncoguia, que ele até defende isso, se você está bem, você trabalha. Então já se cria no imaginário da pessoa assim, eu tenho câncer, então eu vou me aposentar por invalidez, né? Então, assim, isso é uma comunicação difícil, né? Que requer um jogo de cintura, né? Que eu venho num exercício, né? Tentando em outras fontes, porque aí eu venho a crítica ao nosso serviço social, né? Que a gente tem que procurar algumas coisas que possam enriquecer, sim, o nosso trabalho, né? Agora, eu penso muito sobre a necessidade de trazer a questão da espiritualidade. E aí, falando a questão da espiritualidade, que a gente está quase encaminhando, né? A gente tem mais 7 minutos de live, né?
Assim, mas assim, eu fiquei pensando nisso, né? Eu fui vinculada à questão de práticas de matriz ligadas à ancestralidade, né? E a gente pensa a morte como uma passagem ancestral, não é o fim, ela é uma passagem ancestral. Então a gente percebe que todos nós somos ancestrais, né? Porque nós podemos ser ancestralizáveis com o tempo. Nós seremos lembrados por aqueles que construíram raízes aqui, nossos familiares, nossos amigos. Então a morte não é, né? E aí, assim, Nego Bispo, que é um teórico que eu gosto muito, que ele é quilombola, ele vai falar que nós somos meio em tudo, nós não somos fim. Então, a morte é essa perspectiva ancestral. Ela vai te ancestralizar para que outros possam também lembrar. E o que você morte para você? Essa finitude, pensando nos cuidados paliativos e naquilo que você traz, né, de palavra, que muitas vezes vai colocar esse sujeito, essa morte subjetiva que ele já se colocou, né? Por não saber que ainda há algo que fazer. O que você pensa sobre isso? Do que? Eu não entendi direito, porque travou. Na perspectiva de uma cultura africana, né, a morte ela não é um fim, ela é algo ancestralizável. Você vai virar ancestral e você nós somos ancestrais hoje, ancestralizados, lembrados, né? Isso está muito também na cultura do samba, né? Eu sei que você é ligada aí, né? Sim. A gente é lembrada, a gente bebe na hora ali que está sendo enterrado. A gente bebe samba, para poder lembrar do sujeito de momentos bons, né? E para eu trago muito isso, né? O que essa morte ancestral da população negra, ela não é uma morte, enfim. E como é que você pensa nisso, nos cuidados paliativos? Como é que a gente poderia? A gente está lá na ponta, que tem muitos profissionais nos assistindo, familiares que estão lidando com essa questão de uma doença crônico-degenerativa ou até mesmo um câncer. Como trabalhar essa questão, né, de forma mais paliativa? Esse cuidado paliativo no dia a dia, na prática, trabalhar essa morte perspectiva, ancestral. Eu, primeiramente, quando eu penso no cuidados paliativos, nesse processo de finitude, né, eu não domino tanto o tema da maneira como você fala, mas assim, o que eu trago? Trago também como experiência, né, a minha participação no samba, né? E eu sempre falo, em algumas culturas africanas, que a gente, né, tá aí o samba como a nossa referência, né, a nossa ancestralidade, a gente referencia essa pessoa, né? Nesse processo ativo de morte, eu oriento sempre assim, pense coisas boas, sabe? Celebre o que ele é em vida, o que ele representa em vida, né? Em algumas culturas, né, a morte é só o recomeço, né? É difícil falar isso para uma mãe, mas isso já funcionou comigo, sabe? Celebre, eu com aquela mãe ali eu já vi, eu não era nem do cuidados paliativos, era da DIP, HIV. Eu sentei no lado daquela mãe, que aquele rapaz fazendo a passagem, eu sabia que estava com esse de morte, e falei, vamos juntos, vamos lembrar como é que ele era criança, e ela contando aquelas histórias bonitas, enfim, nesse trabalho empático, né? Eu queria dizer que todos nós vamos morrer, né? Que não é um tabu, e que é um tabu, e que é necessário a gente pensar a morte digna como um direito social. A gente só fala da vida, mas a morte, morrer dignamente é um direito social. Estar com os seus, celebrar ali no leito de morte, sabe? Levar o que aquela pessoa gostava, samba que aquela pessoa gostava, se puder levar a escola inteira, leva, é a morte digna. É um direito. Exatamente. Sim, é um direito social. E quando a gente fala, morte não é para mim, eu não consigo lidar com isso, a gente está renegando um direito básico do humano. Entendeu? É dignidade humana, né? Sim. Então, assim, eu indicaria aí, para quem se interessar,
Tem a professora Ana Cláudia Quintana, Histórias Lindas de Morrer, tem livros lindos que ajudam. Ela é uma paliativista que nos ajuda a pensar. Ela, por exemplo, ela dá voz aos pacientes terminais, porque o paciente terminal, ele quer dizer, ele quer falar. Sim. E às vezes ele está lá isolado, ele quer falar. Então, ela mostra, ela dá voz, ela mostra quem são aquelas pessoas, aquelas histórias, enfim, né? Então, eu queria deixar aí apenas como provocação exatamente isso, tá? A morte é um processo que todos nós vamos passar, né? Nós, como assistentes sociais, lutamos pelo direito à vida, né? Mas também temos que pensar no direito à morte digna. Sim. Né? É um direito social. E aí, né, você tocou numa coisa, acho que é importante, né? Eu fiquei pensando aqui quando você falava que existe a Irmandade da Boa Morte, que fica lá... Da Boa Morte. Isso, que nossos ancestrais negros criaram, porque eu até vim falando isso na minha tese, porque, assim, antigamente, né, os escravizados eram enterrados numa vala comum, ali no Cais do Valongo. Então, não tinha identificação, tanto que no período, né, da construção do Porto Maravilha, com as escavações, acharam vários ossos, né? E eles criaram a Irmandade da Morte. Então, isso que você fala de uma morte digna, é necessário retomar essa luta, porque realmente pensar nesse momento não é pensar no fim, mas é pensar em você celebrar aquele que deu carinho, que te constituiu como pessoa, né? É fazer com que ele se sinta bem, que faça essa passagem de forma digna e com tudo aquilo que ele gostava, né? E assim, eu isso aí. Estou feliz com essa live, hein? Obrigada. Olha, eu faço um apelo assim, aos colegas que trabalham em hospitais, assim, cuidados paliativos. Vocês têm que entrar nessa área, estudem essa área. Existe uma lacuna muito grande de assistências, não existe, um pouco dos assistentes sociais que querem trabalhar com isso exatamente por causa da questão da morte. E principalmente a gente, né? Principalmente os pesquisadores, os profissionais que têm maior conhecimento sobre essa questão da religiosidade da matriz africana, nossa, como isso é um potencializador para né, os direitos desses pacientes e para a gente ocupar um espaço que a gente às vezes não ocupa, que eu já vi muitos assistentes sociais falarem assim lá no hospital. Eu não trabalho com isso não, só você mesmo para trabalhar com isso. Bobeira. A vida... Olha quanta potência tem, né? A gente passa pelo início e pelo fim, mas a gente retorna, enquanto ancestral retornamos, né? Que ficamos isso aí. Tempo aqui bebendo e comemorando a vida, mas também a gente tem que saber lidar também com essa finitude que você fala é essencial, né? E aí é isso aí. Foi muito bom. Apesar dessa dificuldade a gente conseguir falar, mas não vai ter só essa conversa, vai ter outras, né? Você daqui a pouco... adorei. Uma pesquisa, os seus projetos. Você tem algum projeto em mente, alguma questão assim? Tem sua rede social, né? O pessoal pode te seguir, divulgue. Isso. No momento eu estou assim, querendo divulgar os cuidados paliativos no meu Instagram, exatamente por observar essa lacuna, tá? Grandes projetos eu não tenho, porque assim, eu estou lá começando o doutorado, me adaptando àquilo, né? Saindo, tentando entender essa pandemia, porque eu não tive quarentena, né? Estou tentando agora processar tudo. Enfim, mas assim, atualmente mesmo, além do doutorado, eu estou focando muito nisso, fazendo cursos. Mas você está produzindo, né? Que me qualifiquem mais. Conteúdo, esse conteúdo no Instagram. Eu acho que é essencial, porque assim, por mais que a gente renegue iniciativa privada, porque a gente tem que lutar assim, pela saúde pública, existe um espaço de alocação no mercado de trabalho, tá? Para os assistentes sociais no cuidados paliativos, tá? Então, apesar de eu não defender a iniciativa privada, a gente precisa de trabalho, tá? Então, eu criei esse espaço como um divulgador para essa garotada que está aí na luta por um emprego, né? Essa conjuntura tão perversa, né? Desse governo tão louco, né?
criar, divulgar isso, como assim, olha, gente, tem isso aqui, estudem isso aqui, existe um preconceito até nosso sobre isso aqui. É um canal, assim, para divulgar. E a gente também pode usar em outras áreas, né, Jennifer? Eu que trabalho com a questão da cura, né? Eu fico pensando assim, essa questão dessa... a questão, né, de cada vez mais medicalização para tentar que aquela pessoa não expresse o que ela está sentindo, a sua loucura, ou disciplinar aquele corpo, como é potente, né, você pensar que você pode viver com a loucura. Eu acredito que lá faz esse trabalho um pouco, não do jeito que... A saúde mental está o tempo todo. Quando a gente está com foco no paciente, no usuário, no sujeito, e não na doença, porque a doença limita. Exatamente. Mas a doença, né, é um alerta para a gente se cuidar, e que a gente se cuide, né? Se cuide no sentido de... Eu sempre falo, é o que eu aprendi com cuidados pacientes. Oi, tô te ouvindo, pode falar. Pacientes, não são pacientes, são pessoas. Sim. Quando você fala paciente, você coloca a pessoa como subalternizada naquele processo, sabe? Eu entendo que são pessoas que sofrem de uma doença, qualquer tipo, e que elas têm que ter voz. São elas que vão dizer o que elas querem para o corpo delas. E o que elas vão querer. Exatamente, muito bem lembrado. Eu uso 2 termos porque tem pessoas que são da área da saúde e outras não, né, que estão assistindo a live. Então, assim, mas essa diferenciação é importante, né? A gente na saúde mental chama de usuários. Aí muita gente me pergunta assim, mas usuários de quê? Eu falei, usuário de felicidade, da vida, da busca de encontrar a si mesmo, né? Mas como, assim, na live, o pessoal até pergunta, a gente usa os 2 termos para as pessoas poderem entender que a gente está falando de saúde. Mas é algo que a gente tem que trabalhar sim, né? Porque não é só você se apacientar e ficar ali esperando, é você ser sujeito do processo, né? Exatamente. É muito importante Exatamente. Essa colocação, isso bem lembrado, para quem, né, é da área da saúde, não é poder entender, porque às vezes a gente usa os 2 termos, né? Mas assim, é nesse sentido, né, gente? Eu queria assim, alguma fala final para a gente ir fechando, já estamos quase no limite para poder salvar, né? Assim, o que você pode dizer para a gente, né, em termos de o que a gente pode pensar em cuidados paliativos para os nossos familiares, nossos amigos, no sentido de celebrar, né, os momentos de saber lidar com a vida, com os obstáculos, as dificuldades. O que eu digo quando vocês receberem uma notícia, né, um diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, não é o fim, tá? Há muito que ser feito. Tá? E aquela pessoa necessita ser ouvida, não tutelada, tá? E mesmo que isso, por exemplo, que seu parente, seu ente querido chegue e fale, eu não aguento mais, eu quero parar a quimioterapia, respeite. Isso é uma coisa muito polêmica. Mas assim, é o amor incondicional que a gente fala. O que muitas vezes não tem lógica pra gente, não faz sentido pra gente, faz muito sentido pro outro. Sabe? E o amor incondicional é respeitar a vontade do outro, mesmo que aquilo não faça sentido para mim, tá? E é isso. Eu acho que os desafios são os mesmos para qualquer assistente social, né? Cuidados paliativos, na saúde mental, né? É a defesa do SUS, né? Público, a equidade, a universalidade. Meu sonho é que todo mundo possa ter cuidados paliativos, morrer bem, ou ter maior longevidade, né? Porque, assim, o câncer metastásico, você que tem aí, né? Meu pai está com câncer metastásico, não é o fim. Não é o fim. Dentro do possível, há muito o que se fazer, tá? Se você ouvir de um oncologista que não é muito o que se fazer, se puder trocar o oncologista, eu agradeço. Tá? Porque há muito que ser feito. Que ótimo. Assim, muito importante essa sua fala, com certeza, né? Pessoas, assim, estão ouvindo, né? E, assim, e outras vão assistir. Isso é muito potente, né? Isso é muito importante pra gente. Queria te agradecer por esse tempo. Sei que já foi corrido o trabalho, né? Assim, eu no trabalho, mas assim, consegui. Mas deu certo. Deu certo, a gente conseguiu fazer, né? E assim, te agradecer pela partilha, pela troca de aprendizados, né? Porque é isso, né? A gente se constrói como coletivo com o outro, né? Então, assim, é muito importante essas trocas, né? Por mais que a gente se conheça, às vezes a gente
Uhum. né, dialogar, e eu acho que a live tem essa potência, né? E a todos que estiveram aqui com a gente, dar esse tempo, também agradecer as pessoas presentes, que mandaram, várias pessoas elogiaram, mandaram aqui seus comentários. Ah, legal. Obrigada. E nessa caminhada, né? E assim, o importante É isso aí. faz tanta verdade, tanta paixão por essa questão dos cuidados paliativos, que isso mova você a fazer mudanças necessárias e também trazer a potência para as outras pessoas lá no seu trabalho. Poxa. Brigadão, Beli. Ó, e quando eu começar a fazer minhas lives no meu, você sabe que tu vai, né? Vai ficar gravado aqui, só para te comprometer que você vai. Tá bom. Pode a gente troca, né? A gente vai um ao fim do outro, né? E a gente chama o Beto também. Uma live com o Beto. É safadão ele. A gente chama assim. Então tá, gente. Tudo bom. Beijão. Beijo, gente. Valeu. Tchau.